O ser humano natural chega-se a Cristo, descobre a maravilha da redenção e, por fé, ele é salvo, ele recebe em sua vida o sacrifício de Cristo. Aí chega alguém para ele e diz assim, você agora está no céu, mas isso não é suficiente. Você agora precisa cumprir essa listinha de normas aqui, senão você vai cair para o inferno. E a pessoa pensa assim, será que eu não estava melhor antes? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E eu, com essa provocação, com essa pergunta no começo, eu quero instigar você a também se perguntar se não há algo errado com essa lógica. E eu já lhe digo que há. Se você está chegando agora, eu lhe digo que nós estamos estudando juntos aqui a Carta de Paulo aos Gálatas, que é um grande documento, um grande texto sagrado que explica que não é pelo cumprimento de regras que nós chegamos a Cristo. Já estamos aqui há algum tempo, se você perdeu, volte, pegue os outros vídeos, mas se você está acompanhando, então vamos seguir aqui. E se você chegou agora, siga também, depois você vê esses outros vídeos. Estamos em Gálatas, no capítulo 4, e nós vamos agora a partir do verso 8, mas primeiro vamos pedir a bênção de Deus. Senhor amado, obrigado, porque nós já temos a tua bênção, a Bíblia e a tua presença são tua bênção. Nos ensina, Senhor, nos conduz pelo caminho de Cristo, nos conduz pelo caminho da Escritura Sagrada que revela teu Filho. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Paulo aqui está falando sobre duas categorias diferentes que se encaixam nessa expressão não são deuses. As pessoas, antes de chegarem a Cristo, são escravizadas ou por divindades falsas, que é o que nós chamamos de ídolos, ou pelo cumprimento a normas e preceitos que não podem salvar. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Então a pessoa se chega, o homem natural se chega a Cristo, recebe a salvação pela fé, é renovado, é liberto, já não é mais escravo, agora é filho. E como que essa pessoa vai voltando, então, aos princípios elementares como ela vivia antes? Como é que ela vai voltando a achar que é por um livro de regras que ela vai viver? São princípios fracos, são princípios sem poder. Porque forte e poderoso é Jesus que nos salvou. Vocês querem ser escravizados por esses princípios outra vez? E diz aqui para mim, você já não percebeu que essa sequência de regras que tentam impor sobre você em algumas igrejas, algumas comunidades, elas são uma escravidão? Você já percebeu isso? Que elas tornam a vida cristã desagradável? Que aquela alegria que a gente tem na conversão a Cristo parece que vai se perdendo sob o peso desse monte de faça isso, não faça isso pode, isso não pode. Parece que toda aquela alegria de conhecer a Cristo, de viver em Cristo, vai sendo apagada por um monte de gente que vai buzinando na sua orelha o tempo todo sobre a sua roupa, o seu cabelo, sobre a sua casa, sobre se você tem isso em casa ou não tem, sobre o que você escuta ou não escuta. Parece que isso vai trazendo um peso e vai voltando uma escravidão. E é isso que Paulo está dizendo. É isso mesmo! Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, porque na lei de Moisés tinha isso. É curioso que hoje tem gente fazendo isso, né? O pessoal, por exemplo, que adora o sábado, aquilo já é uma adoração, né? Já é uma idolatria. Porque as pessoas, eu vejo muitos, né, se orgulhando da guarda do sábado. É um erro, é um equívoco grave. É tentar ser cristão pelo cumprimento de regra da lei de Moisés. E eu pergunto, para aquelas pessoas que dizem, não, mas tem que cumprir porque está na Bíblia, por que então fazem a barba? Porque também a lei manda o homem não fazer a barba. Por que então que a mulher menstruada ou a pessoa que participou de um funeral participa do serviço religioso? Porque a lei proibia. Então como é que estão participando? Está vendo que se for tentar cumprir a lei, a coisa vai ficar feia. Porque a lei tem tanta coisa que a gente estranha, que não faz parte da nossa cultura, fazer sacrifícios de animais, ou usar cinzas para fazer uma água de purificação. Então por que
essas pessoas não cumprem isso? Porque vão dizer, não, mas isso aí era para Israel. Ah, é? E por que esse trecho da lei que você escolheu é para você? Ou por que você tenta impor isso sobre mim? Não. Eu fico com a liberdade de Cristo. A lei era para o antigo Israel antes da cruz de Jesus. Vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Imagina eu ouvir Paulo, ler o apóstolo Paulo, dizer que ele está com medo que o esforço que ele fez pela igreja tenha sido inútil. Imagine você estar lendo esse texto e pensando, será que o esforço que foi feito por você foi inútil? Porque você está substituindo a fé em Cristo pelo cumprimento de regras? Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Paulo aqui, ele vai fazer um exercício de aproximação. E eu quero ajudar você nesse exercício de aproximação, para que você entenda bem o que Paulo está dizendo. Vamos lá. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Da mesma forma como Paulo, ele se fez semelhante aos Gálatas, ou seja, ele se tornou acessível, ele viveu entre eles, e agora ele pede, venham também para mim. Vamos estar juntos mais uma vez. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Nós vimos isso em Atos. Paulo, ele foi, nós não sabemos qual é a doença, tá? Mas ele foi para essa região, para o interior, para uma região mais alta, buscando saúde. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Não sabemos em que natureza que essa doença teria sido uma provação para eles, mas está aqui afirmado. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está lembrando do passado deles, está lembrando que ele chegou lá por causa da busca de um tratamento de saúde e que a situação estava feia para ele, mas as pessoas não trataram mal, mas o trataram como se ele mesmo fosse um mensageiro de Deus. Lembrando que a palavra anjo quer dizer isso, mensageiro. O que aconteceu com a alegria de vocês? Paulo lembra esse momento tão bom da caminhada entre eles, da fundação da igreja. E cadê aquela alegria? O que aconteceu? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Eu virei inimigo de vocês por dizer a verdade. Aqui essa expressão arrancar os olhos, tá? É uma expressão, é uma hipérbole, é um exagero, né? Ela não quer dizer que Paulo estava com uma doença nos olhos. Aí é um exagero dizer que essa expressão significa isso, né? É essa coisa assim, olha, vocês foram tão amigos que me dariam os próprios olhos. É isso que ele está dizendo. E agora, será que eu virei inimigo de vocês? O que está acontecendo entre nós? O que nos separou? Por que vocês estão indo por um outro caminho, seguindo um outro evangelho que não é evangelho, conforme a gente já viu nos capítulos anteriores? Os que fazem tanto esforços para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Aqui é uma característica muito comum, identificada inclusive na psicologia moderna, dos manipuladores. Quando alguém é manipulador, esse alguém tenta isolar a sua vítima. Ele tenta que essa vítima saia do convívio de outros. Então esses manipuladores espirituais, eles tentam fazer o quê? Isolar a pessoa de outros grupos cristãos, isolar a pessoa da sua família, dos seus amigos, para poder manipular. Esses aqui estavam tentando isolar as pessoas de Paulo, um apóstolo de Cristo, o próprio fundador dessa igreja. Essas pessoas queriam agradar os Gálatas. Veja que eles chegavam como alguém que vinha fazendo bem. Você observe isso em líderes espirituais, ou assim, auto-intitulados, né, líderes espirituais. As pessoas tentam agradar você. Elas tentam chegar dizendo coisas com um sorriso, como se viessem fazer o bem. Mas elas rapidamente, se elas conseguem enredar você na sua conversa, elas tentam que você não tenha mais contato com outros grupos de cristãos. Apenas o grupo dele. Apenas aquela comunidade ali onde essa pessoa domina. Para quê? Para que você não escute a verdade. Ora, se eu sei a verdade, se eu tenho acesso à Escritura Sagrada, qual o problema de eu escutar pessoas que pensam diferente de mim, que falam diferente de mim? Eu não tenho problema com isso. Aliás, muitas coisas que eu aprendi
não foi dentro do meu grupo religioso, mas foi ouvindo gente que pensa diferente de mim. A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o rosto do homem está para o rosto do outro homem. O que quer dizer isso? Você já viu uma lima ou uma chaira que faz o fio da faca, que acerta o fio da faca? Pois é ferro afiando ferro. Melhor dizendo, aço, né? Mas vamos tratar como ferro. Da mesma maneira, é o ser humano que corrige o outro ser humano. É quase tudo que a gente recebe de correção e ensino é por outra pessoa. Então o manipulador tenta cortar você do convívio com outras pessoas para que só ele emita a voz que você escute. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, os que fazem tantos esforços para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. E aí se formam então os zelotes modernos, né? As pessoas cheias de zelo pelo seu líder espiritual, que defendem mais o nome do seu líder do que o nome de Jesus. É aquela igreja que você vê estampado na frente a foto do líder e não a cruz. Você já percebeu como existem igrejas hoje sem cruz? Antigamente a gente andava pelos lugares e como é que a gente achava uma igreja? A gente olhava por cima e a gente procurava uma cruz. E eu não estou falando de uma igreja específica A ou B, porque ainda hoje, se você anda por muitos lugares, você vê a cruz e você não sabe se é uma igreja católica, se é uma igreja luterana, se é um outro grupo cristão, porque você identifica o quê? A cruz. A cruz está acima de tudo e de todos. Mas modernamente não tem sido assim. Você vai andando e daqui a pouco você vê um grande banner, um outdoor, com o rosto e até o nome de um líder cristão. Porque é esse que quer aparecer. Para quê? Para que você demonstre zelo por eles. E você já viu como muitas dessas chamadas igrejas modernas não têm Bíblia? Os cristãos não são estimulados a estudar a Bíblia, pelo contrário, eles são estimulados a só ouvir o que diz o líder. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles querem isolar vocês, para que vocês só tenham zelo por eles. E isso não é bom. É bom sempre ser zeloso pelo bem. O zelo pelo bem, esse é bom. Não apenas quando estou presente. Porque Paulo fala o seguinte, ele fundou essa igreja e saiu, ele era um fundador de igrejas. Sim, nós vimos em Atos que ele voltou fortalecendo as igrejas, mas ele não podia ficar presente o tempo todo. Ele falou, é bom que vocês tenham zelo, inclusive quando eu não estou aí. Mas zelo pelo quê? Pelo bem. Veja que Paulo não está disputando com esses se eles seguem a eles ou a Paulo. Não. Paulo está apontando que seguir uma pessoa dessa maneira é errado. O nosso zelo deve ser pelo bem, pela verdade. Paulo, inclusive, deixa isso muito claro em outro trecho dos seus escritos, quando ele fala, vocês estão aí brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Nenhum de nós morreu por vocês? É até uma coisa que eu vou lhe dizer. Sabe essa ideia de fundar uma igreja, né, ou de ser dono de uma igreja? Vou fazer aqui uma partezinho, tá? Tem muito líder moderno aí que se faz de dono da igreja, né? Para o sujeito ser dono da igreja, tem um conjunto de eventos que ele precisa cumprir. Ele precisa ser preso, torturado e assassinado numa cruz, e depois, pelo próprio poder, ressurgir ao terceiro dia e subir aos céus. Aí ele é dono de uma igreja. Você entendeu, né? Só Jesus é dono de igreja. Só Jesus fundou a igreja. Nós podemos começar lugares, como eu disse aqui, né? Paulo fundou a igreja na Galácia, no sentido de começar um lugar. Mas o dono e fundador da igreja do Senhor é o Senhor. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. A ideia aqui de dor de parto é por quê? Porque eles nasceram para Cristo. E aí Paulo vê assim, é como se vocês precisassem outra vez nascer de novo, mais uma vez. Por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Agora doeu, né? Porque eles são uma igreja e Paulo está falando que eles vão ter que nascer de novo até que Cristo seja formado outra vez neles. Por quê? Porque eles perderam a Cristo, eles abandonaram a Cristo quando resolveram seguir esses falsos líderes e abraçar trechos da lei de Moisés. Você está vendo que é exatamente o que está acontecendo hoje? É triste, mas a maior parte dos movimentos cristãos no Brasil hoje, que tem visibilidade, não estou falando da maior parte dos movimentos, a maior parte dos que tem visibilidade, televisão, rádio, internet, outdoor na rua, não é isso que eles fazem.
Exatamente isso. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo desejava estar naquele momento lá entre os Gálatas e poder falar de outra maneira com eles. Mas ele não podia nem estar lá e nem falar de outra maneira, porque ele estava perplexo. Como que alguém pode viver assim? Como que alguém pode conhecer a Cristo, se alegrar, ser comprado para a liberdade? Essa ideia de comprar para a liberdade, imagina o seguinte, o escravo, né, tá lá na escravidão, e vem alguém com dinheiro e vê aquele escravo e compra ele. Só que não compra para que ele seja seu escravo, ele compra e aí dá uma carta de alforria e fala assim, agora você é livre. Eu usei o meu dinheiro para comprar você para que você saia livre pela vida. É isso que Cristo fez por nós. E aí vem alguém e quer botar o que na pessoa? Não, agora você é livre, mas eu quero botar algemas em você. Eu quero que você seja livre, mas debaixo aqui do meu cajado, debaixo da minha autoridade, das minhas normas. Que liberdade que é essa? Que liberdade que é essa que o seu líder espiritual diz para você que você não pode ouvir uma pregação de alguém que não é daquele grupo ali? Que liberdade que é essa que se você for numa outra comunidade cristã fazer uma visita, o seu líder depois lhe pune ou lhe trata mal? Que liberdade que é essa que se você questionar o seu líder, se de perguntar, de querer entender as razões dele, você pode ser punido e perder a sua posição dentro da sua comunidade? Isso não é liberdade, isso é uma escravidão. E eu lhe convido a abraçar a liberdade. E volte na próxima para a gente continuar estudando esse texto sagrado. Até lá.